Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias relacionadas à política brasileira. E após semanas de tensão e rumores inquietantes sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a realização de 2 cirurgias que ele passou na cabeça, finalmente surge aqui um novo comunicado oficial do seu médico. Em meio a uma atmosfera de expectativas, o anúncio trouxe à tona informações que deixaram muitos brasileiros intrigados. E eu vou detalhar aqui para vocês e eu quero ver se vocês vão ter a mesma opinião que eu, tá bom? Também, enquanto isso, outra bomba explodiu aqui no cenário político, a prometida reforma para cortar gastos como supersalários, aposentadorias precoces no meio militar, revelou-se uma decepção para muitos. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que aconteceu, na qual mostra um discurso totalmente contraditório do governo com as atitudes dele. É uma revelação, gente, que explodiu o país de surpresa e reacendeu o debate sobre transparência e responsabilidade fiscal no governo. E esses eventos, né, marcaram uma semana turbulenta para o Brasil, deixando milhões de pessoas com mais e mais perguntas do que respostas. Eu vou trazer para vocês também. Vocês querem entender aí o impacto dessas revelações, querem ficar atentos, atualizados sobre esses últimos acontecimentos no cenário político? Então assista esse vídeo até o finalzinho que eu vou explicar aqui nesse resumão que eu separei para vocês, tá? Tem muitas outras notícias também, por isso assista até o final para entender cada uma delas. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Sua participação ajuda a divulgar a informação e a promover um debate público sobre temas importantes. Juntos podemos acompanhar cada detalhe dessas decisões que mudam o futuro do Brasil sem aquela manipulação e interferência da grande mídia. Então, bora lá, meus amigos. Vamos começar aqui. Eu já começo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, gente. Eu vou compartilhar aqui agora. Espera aí que vocês já vão enxergar aqui minha tela. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar minha tela. Eu quero mostrar para vocês tudo que está acontecendo e a opinião de vocês com esse debate, com o que aconteceu aqui no Congresso. Olha só. Qual a opinião de vocês? Já começa assim a matéria, né? Por quê? Olha só, gente. Enquanto o Congresso aprovou ontem, né? A Câmara aprovou ontem limitação do salário mínimo, querendo um salário mínimo de 1.502 para 1º de janeiro. O Judiciário do Mato Grosso deu um presentão de Natal para eles mesmos, para servidores e magistrados, e alteração no valor do auxílio alimentação para R$ 10.000 no mês. Olha só aqui o pessoal comentando, né? Bora trabalhar, pois precisamos pagar auxílio aos desafortunados do judiciário. E ainda tem gente que defende as carinhas de espanto. Que compra é essa de mercado de R$ 10.000? Eu também quero. Cadê o povo do Mato Grosso para se levantar? Ou seja, né? Tá aqui a revolta da população. E o Estado do Mato Grosso publicou aqui o provimento de número 36, do dia 17 de dezembro, na qual eles autorizaram, gente, para esse mês de dezembro, um valor de auxílio alimentação pago no valor de R$ 10.055. E a partir da competência de janeiro, o valor do auxílio alimentação será de R$ 2.055. Então, esse mês só de alimentação, R$ 10.000. Quer mais? Tem mais, tem mais, tem muito mais. Aqui, ó, mostra a PEC que corta gastos, né, aprovada na Câmara, não vai frear super salários. Então, a pesquisa do Movimento As Pessoas mostrou, né, sobre as despesas com penduricalhos que custaram ao menos 11,1 bilhões de reais. Então, essa PEC aqui também é outra farsa que eles fizeram que não limita os super salários. Enquanto isso, gente, o relator afrouxou mudanças no BPC, mas restringiu o benefício a deficiências moderadas e graves. Então, a gente percebe aqui também, com base nas matérias, estou mostrando todos os fatos e provas para vocês aqui, na qual a Câmara aprovou, inclusive na data de ontem, né, o projeto de lei na Câmara, o projeto que limita a alta do salário mínimo e ainda obriga a biometria para programas do governo, além de excluir do BPC deficiências leves, gente. Então, olha só quanta coisa acontecendo e eu quero trazer aqui para vocês agora a minha opinião com muita indignação
e eu quero ver se vocês concordam comigo ou não sobre esses acontecimentos. Mais uma vez, meus amigos, mais uma vez, o governo Lula deixa claro quem são os verdadeiros privilegiados desse país. Enquanto limita o aumento do salário mínimo, essencial para milhões de brasileiros que lutam para colocar comida na mesa, tenta barrar a entrada de novos beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada, um benefício assistencial que ajuda idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que são de baixa renda, e até cogita, né, retirar esse direito de várias famílias, mas aí o Congresso afrouxou ontem a Câmara na votação, né? Tudo isso em nome de um suposto ajuste fiscal que na prática só sacrifica quem? Os mais pobres. Ao mesmo tempo, os absurdos continuam crescendo nos altos escalões. Superacordos são aprovados sem pestanejar e, como se isso não bastasse, surgem notícias desse vale alimentação de R$10 mil, que é para o governo do Mato Grosso, R$10 mil para comer, enquanto muitos brasileiros não têm R$10 para comprar pão. Esse contraste é uma frente direta que mais precisa de apoio aí do governo, né? E a gente percebe, gente, a injustiça, né? A justiça e o governo mostram que não estão nem aí para o país na real, né? Aquele que vive de verdade enfrenta filas no SUS, falta de segurança, atrasos que não chegam ao final do mês, corta benefícios para os mais vulneráveis, reduz o aumento do salário mínimo, que Lula mentiu, ele havia garantido, está em todas as matérias, ele disse que não iria mexer no salário mínimo, que não iria limitar o mínimo, porque o mínimo já é o mínimo, e o governo foi o primeiro a enviar a proposta limitando. Então, ele enganou, o governo Lula enganou a todos. Aonde que as pessoas não enxergam isso ou não querem enxergar, porque está tudo exposto, está tudo acontecendo. Cortar benefícios para os mais vulneráveis e aprovar privilégios para os mais ricos. Essa é a demonstração máxima de que as prioridades estão completamente distorcidas. E se o discurso do governo era que ele era o governo para o povo, onde está o povo que ele governa? Está aí. São os ricos, né? Certamente o povo não está, não é a população que votou nele, né? Eu acredito. Chegou a hora do Brasil acordar, gente. O povo precisa se unir, questionar, porque sempre somos nós que pagamos a conta, enquanto outros vivem no luxo, bancados por nossos impostos que estão aumentando. Inclusive, com a aprovação da reforma tributária, o Brasil será o país com a maior carga tributária do planeta. Teremos o maior IVA, o maior imposto do planeta. Saiu em vários jornais também. Então não podemos aceitar mais essa inversão de valores. O Brasil precisa mudar e rápido, minha gente. Comenta aí o que vocês sentiram em relação a isso. Enquanto isso, eu vou trazer uma outra notícia aqui, mais indignada ainda. O Moraes e a CIA disseram que vão trabalhar esse final de ano. Na verdade, eles estão ganhando salários astronômicos, né? Porque eles vendem as férias, finge que trabalham, então são outros que estão aí se aproveitando da situação. Deixa eu mostrar aqui para vocês que saiu no Brasil de fato. Tá aqui, ó. Alexandre de Moraes abre mão de férias no STF enquanto aguarda a denúncia da Procuradoria-Geral sobre golpe. André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli também abriram mão do recesso para trabalhar no final do ano. Ah, tadinhos, né? Como eles são prestativos e como eles gostam de trabalhar, né? O Alexandre de Moraes, ministro do STF, comunicou ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que pretende trabalhar normalmente sem folga durante recesso do Judiciário, que acontece entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro de 2025. A informação foi revelada pela revista Veja, confirmada pelo Brasil de Fato, com a assessoria de imprensa do órgão. E caso a Procuradoria-Geral da República apresente denúncias sobre o golpe de Estado que pretendia manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após sua derrota nas eleições de 2022, o relator responsável por aceitá-la será Alexandre de Moraes. Então já sabemos a resposta, né? Além dele, outros ministros, como André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, também se comprometeram a atuar sem interrupção. E a Procuradoria-Geral da República pode apresentar denúncia antes de fevereiro, quando as atividades nos tribunais voltam ao normal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, informou que trabalhará durante parte do recesso. Embora o Procurador-Geral tenha se mantido discreto sobre os dias específicos em que atuará, é esperado que ele dedique atenção aos relatórios da Polícia Federal que embasaram o indiciamento de 37 pessoas envolvidas nessa suposta tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, ex-ministro e vice na chapa do Bolsonaro em 2022. Então a gente vai acompanhar,
Mas para vocês verem aí, né, a situação. Então, o que vocês acharam disso, hein? Comentem aí para mim, gente. Tem coisas que deixam a gente até sem palavras, né? Mas vocês já sabem também minha opinião, principalmente quem acompanha o canal aqui todos os dias. Agora, gente, olha só, né? Literalmente o governo tá taxando o imposto direto da fonte. Moedinhas jogadas no lago vão ser confiscadas pelo governo. Mais uma pra conta. Eu vou trazer aqui para vocês porque parece piada, né? Parece piada daquela piada muito de mau gosto. Mas não é não, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, olha só. O Infomoney postou que o governo recolhe moedas de espelho d'água em Brasília para o Tesouro Nacional. E mais o governo vai confiscar. O governo federal anunciou que, a partir de agora, as moedas pelos visitantes nos espelhos d'água dos palácios presidenciais em Brasília serão recolhidas e destinadas ao Tesouro Nacional. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, no Diário Oficial da União, oficializando um procedimento que até então não possuía regulamentação. A coleta será realizada semestralmente, com os valores registrados antes de serem enviados ao Tesouro via Guia de Recolhimento da União. Moedas fora de circulação ou com valor histórico serão enviados ao Museu de Valores do Banco Central. Já as moedas estrangeiras serão convertidas para reais sob responsabilidade da área encarregada da coleta, obedecendo às diretrizes da portaria. Para garantir a transparência, os valores recolhidos e sua destinação serão divulgados no site da Casa Civil e no portal de dados aberto da Presidência da República. Então, o pessoal comentou, estão contando até as moedas, agora o dólar baixa, imposto retido direto da fonte, literalmente. Nem as moedas da fonte estão escapando. Chegamos ao fundo do poço. Então, o pessoal aqui comentou bastante. E isso virou meme, né, gente? O governo, assim, não tem como ser mais ridículo, na minha opinião. Eu quero saber a de vocês. Eu acho que isso é uma falta de respeito muito grande. Até que ponto chegamos, né, meus amigos? O governo Lula chegou ao ponto de taxar até as moedinhas jogadas no lago. Isso não é apenas absurdo, é a representação perfeita de um governo que não sabe mais de onde arrancar dinheiro. Em vez de combater os verdadeiros privilégios e a corrupção, prefere tirar o pouco que resta da população. Essas moedas, muitas vezes lançadas em momento de fé ou esperança por pessoas humildes, agora estão na mira de um governo que parece disposto a confiscar tudo, né? Até nossos desejos mais simples. É o retrato de uma gestão que prefere esmigalhar o povo enquanto mantém intactos os privilégios da elite política. Enquanto isso, o que vemos? Super acordos sendo aprovados, regalias absurdas como esse vale alimentação de R$ 10.000, uma máquina pública que continua a inchar. Onde está o tão falado corte de gastos? Parece que só existe quando é para atingir os mais pobres. Taxar moedas do lago não resolve o rombo fiscal, mas é mais uma simbologia de um governo que não entende ou não se importa, né, com os verdadeiros problemas do país. O que vem depois? Taxar o que respiramos? Querem taxar até o sol, né, por causa da questão da luz solar? É hora de refletirmos, gente, muito sobre as prioridades. Não podemos permitir que uma gestão que deveria representar, né, o povo, transforme até os gestos mais simples em oportunidade de arrecadação. O Brasil precisa de governantes que respeitem e protejam seu povo, e não de quem insiste em tratá-lo como fonte infinita de recursos. Comenta aí a sua opinião. Enquanto isso, vou trazer mais uma notícia aqui para vocês, né? O corte de gastos, ele afeta apenas os mais pobres, como vocês viram. Mas agora eu quero trazer aqui para vocês a respeito dos últimos exames do médico de Lula que se pronunciou. Eu vou trazer aqui para vocês, mas só uma informação que a UOL trouxe, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que eu achei interessante, só para a gente encerrar essa parte que mostra o descaso do governo, né? Ficam os super salários, morre a isenção do IR para os pobres. Essa é mais uma informação. Alguém aí lembra que o Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, foi para a televisão dizer que o governo estava lançando um pacote de corte de gastos e que ao mesmo tempo iria propor isenção do imposto de renda para os pobres? Eu lembro bem, Darling. Ele disse que ia propor o aumento do tempo de idade para aposentadoria dos milicos e o fim dos penduricalhos dos supersalários, e propôs ainda reduzir o pagamento de abono salarial, que vai para quem? Para os mais pobres. Então, adivinha o que aconteceu? A edição de hoje do É Noite na Cidade te conta. O governo sequer apresentou proposta para isenção do imposto de renda. Os milicos vão continuar se aposentando mais cedo.
também não foi apresentado. Os servidores públicos, especialmente o povo da justiça, vão continuar com os penduricalhos que permitem os supersalários. Mas os deputados, olha só, em contrapartida, não é só o Lula, são os deputados também e senadores. Reduzir o abono salarial, regra aprovada com louvor. As pessoas com mini salários, que ganham até 2 salários mínimos, têm direito ao abono. Mas agora, com essa nova regra que foi aprovada, só terão direito ao abono agora quem ganha 1 salário mínimo e meio. E o projeto ainda mudou a forma de correção, que na prática significa menos gente com dinheiro ao abono. Que beleza, hein? O pacote vai ainda para o Senado, mas a gente duvida que mude algo por lá. Esse é o pacotinho do Haddad, do Lula. Não digo que é só do Lula, porque foi o Haddad quem foi para a televisão falar do pacotinho, mas sim é do Lula também. E lembrando que o povo do Congresso ainda aprovou aumento acima da inflação para fundo partidário, claro, né? E vetou a suspensão dos pagamentos de emendas obrigatórias. A ideia do governo para suspender esses pagamentos, se o governo tivesse apertado de dinheiro. E por falar em emendas, né, os repórteres do UOL mostraram hoje que foi a maior compra e venda lá no Congresso. Deputados que votassem a favor do pacote tinham a promessa de ter uma emenda de 5 milhões de reais liberados. Para os senadores, o valor era de 12 milhões. Tixa, esse dinheiro vai para a conta deles? Não, Darling. Esse dinheiro é usado para ser enviado para obras públicas, se embolsar, daí é corrupção. O governo despejou dinheiro e nem assim foi suficiente. Se não fosse o Lira, agir em apoio ao governo, a coisa não ia rolar. Mas ele recebeu as emendas que pleiteava com uma manobra para criar as emendas do líderes e driblar a decisão do Supremo Federal que exigia transparência. A Piauí mostrou que o líder do governo da Câmara disse que o governo concordou com a manobra. Então tá, né? Então só um exemplo para vocês do que aconteceu, um resuminho aí para vocês entenderem. E eu quero ver as pessoas que são de esquerda como justifica esse tipo de situação, né? Gente, agora olha só, Lula é liberado e volta a Brasília. Não há mais hematoma, diz o médico. Olha só que situação, né? Como assim não há mais hematoma? Cada hora é uma conversa diferente sobre o estado de saúde de Lula. Vocês perceberam? E aqui, gente, mostra exatamente isso, né? Olha só, o presidente Lula voltou a Brasília na quinta-feira, ontem, dia 19, após passar por novos exames médicos. Ele foi submetido na semana passada a 2 cirurgias emergenciais no crânio e simplesmente o hematoma não existe mais. Isso é o que disse o médico Roberto Calil. O presidente passou por uma tomografia como parte do procedimento pós-operatório no Hospital Sírio-Libanês. Então, Lula está autorizado a voltar ao trabalho. Olha isso. Os novos exames serão realizados em 10 dias. E a previsão é que daqui a 10 dias a gente repita o exame de imagem lá em Brasília mesmo. Então, gente, olha que interessante, né? Eu quis trazer isso aqui para vocês, para a gente refletir a respeito do estado da saúde do Lula e o que estão dizendo sobre ela para a gente. E ver o que vocês pensam a respeito disso para a gente encerrar aqui o nosso boletim de hoje. Gente, olha só, né? Vamos refletir aqui juntos, porque o Lula voltou a Brasília, o médico afirmou não há mais hematoma, igual eu mostrei na matéria, depois de uma cirurgia na cabeça. Um procedimento delicado e que normalmente exige um tempo específico de recuperação. A notícia é de que está tudo perfeitamente bem, no mínimo intrigante. Vocês não acham isso também? Afinal, estamos falando de uma cirurgia neurológica e não de algo trivial. A recuperação geralmente envolve semanas, às vezes meses, com hematomas e outros sinais sendo normais no pós-operatório. Mas no caso de Lula, um homem de 79 anos, curiosamente, tudo parece mágico. Ele está de volta, como se nada tivesse acontecido, está apto a retornar ao trabalho. E esse cenário levanta aí perguntas legítimas. Teria sido uma cirurgia tão leve assim ou estamos diante de uma narrativa cuidadosamente construída? Transparência é o mínimo do que se espera de um presidente, ainda mais em situações que envolvem sua saúde, algo de interesse público. O povo não é palhaço, o povo tem direito de saber a verdade, sem rodeio, sem maquiagem. Um país onde a confiança nos líderes já está abalada, qualquer divergência ou omissão apenas alimenta o ceticismo e teorias de manipulação. Não é a primeira vez que as decisões ao redor do atual governo deixam dúvidas, né? Essa falta de clareza em situações como essa só reforça a sensação de que há algo por trás das cortinas que não está sendo mostrado a nós, povo brasileiro. O que realmente está acontecendo é o que a gente quer saber. Foi uma recuperação milagrosa ou algo mais está sendo omitido? O Brasil não precisa de mistérios nem de meias verdades, precisa de quem respeite a inteligência e a desconfiança do povo. Se tudo está bem, que seja mostrado com clareza. E se há mais a ser explicado, que não subestime a nossa capacidade de entender. Então, gente, no meio de tudo isso, com o Congresso aprovando as medidas que o Haddad enviou, né?
liberando grana para os mais ricos e lascando o mais pobre. Do nada, o governo passou por uma cirurgia, aí do nada ele tá bem sem hematomas, apto a voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido, com 2 cirurgias no cérebro. Então fica aí o questionamento, eu quero saber sua opinião. Um beijo, até o próximo vídeo.